Gente, vamos lá, o período joanino e a independência do Brasil, módulo 24. Bom, o período joanino, pessoal, é o período da instalação do Dom João aqui no Brasil, tá? O Dom João era um príncipe regente, que depois vai ser mais à frente, com a morte da sua mãe, da Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, ele será ascendido à categoria de Dom João VI, de rei de Portugal. Mas vamos ver esse período aí joanino, como que ele se dá. Em 1806, Napoleão decreta o embargo econômico, né? Um embargo chamado bloqueio continental, onde ele bloqueia a Europa continental, a realização de comércio, né? De troca de produtos, serviços, matéria-prima, consumo da Inglaterra com a Europa continental. Tá? Um jeito de tentar minar a Inglaterra, que é as Ilhas Britânicas, propriamente dito, que é um arquipélago lá, já que militarmente ele não consegue dominar, então ele tenta pelo viés econômico. Tá? Só que Portugal, totalmente dependente da economia britânica, já desde lá daqueles acordos panos e vinhos, né? Portugal, 1700 começo do século XVIII, né? bem início mesmo do século XVIII, Portugal sua economia está atrelada à Inglaterra. E o Portugal não consegue cumprir a determinação do Napoleão e acaba sofrendo represálias por parte de Napoleão, né? Lembre-se que o Napoleão fez aquele tratado com a Espanha na Península Ibérica, o Tratado de Fontainebleau, onde ele divide, juntamente com a Espanha, o Império Português, né? E com isso, antes de invadir Portugal, e com isso a Espanha dá passagem para as tropas napoleônicas e Napoleão invade Portugal. A Inglaterra, para dar um amparo a Portugal, que era tudo que ela queria, transfere, através da escolta da Marinha Britânica, transfere a corte portuguesa para o Brasil, onde se instala, né? Então, em 1807, no finalzinho de 1807, a corte portuguesa, em torno de 10 mil a 15 mil pessoas, né? Depois teve uma tempestade, alguns barcos se perderam da frota, enfim. A corte portuguesa chega em Salvador, lá mesmo em Salvador assina a abertura dos portos, né, o acordo com a Inglaterra, o tratado de amizade, as nações amigas, abrindo os portos, que era tudo que a Inglaterra queria, né? Então, na prática, acabaria com o pacto colonial, seria a relação direta entre que seria colônia, Brasil e Inglaterra, né? Sem um atravessador, Portugal. E depois Salvador ele já se instala no Rio de Janeiro. Então, na prática, a corte portuguesa está no Rio de Janeiro. O que acontece efetivamente é o fim do pacto colonial, tá? Ou um afrouxamento do pacto colonial, uma vez que a realização de comércio, de tratados, está direto com o Brasil, diretamente com a corte portuguesa instalada no Rio de Janeiro, tá bom? Lembre-se que nesse contexto, pessoal, nós estamos vivendo a crise do antigo regime, tá? Então aí já estava acontecendo o quê? As ideias iluministas, né? A ilustração, as ideias ilustradas, o iluminismo, com as propostas de fim do absolutismo, liberalismo econômico, e aí vai. Nós temos também a Revolução Industrial em curso, tá? Temos também a Revolução Francesa, 1889, que bebe do iluminismo, além do exemplo da independência das colônias, das 13 colônias inglesas, né, na América, que vai formar os Estados Unidos. Dependência datada 1776, que também se influenciou pelo iluminismo, tá? Então, a partir de todos esses sinais, né, todos esse conjunto de sinais, né, esse sintoma, vamos falar assim,
esses sintomas, ele acaba mostrando que o antigo regime está entrando em declínio, tá? Isso aí, século XVIII, tá bom? Então, o que aconteceria com a independência do Brasil era uma questão de tempo, né? Era inevitável. Outra coisa que é interessante, fiz um roteirinho aqui para vocês, que é interessante, em 1808, o Dom João revoga aquele alvará de liberdade industrial, né, que a Dona Maria Louca colocou em 1785, proibindo a instalação de indústrias, né? Só que em 1810 um plenipotenciário português assina os acordos com a Inglaterra de tratado de comércio e navegação, que acaba inviabilizando, né, é melhor dizendo, qualquer produção industrial, manufatureira aqui no Brasil, tá? Concorrer com os produtos ingleses, uma indústria já que estava avançada, seria inviável. Esse tratado de comércio e navegação, ele acaba colocando ele começa a taxar o produto inglês 15% do seu valor, 16% para os produtos portugueses e 24% dos outros países. Ou seja, os produtos ingleses chegam mais barato inclusive até que português aqui no Brasil, tá? Então a concorrência é desleal, não tem como desenvolver uma indústria aqui no Brasil, já vista que os produtos ingleses chegam melhor qualidade e tal, e muito mais barato, tá bom? Outra coisa que foi exigido com a instalação da corte portuguesa no Brasil, a extraterritorialidade judicial, ou seja, os ingleses que aqui estavam seriam julgados, eles estavam submetidos à lei britânica, tá? Apesar de estarem no Brasil, eles estavam sobre a jurisdição da legislação inglesa, tá bom? Então, o que era crime aqui poderia não ser crime para a Inglaterra. Então, é sobre a justiça inglesa que eles estavam. Outra coisa interessante, a abertura do porto, abertura franca, livres, do porto de Santa Catarina para a Inglaterra, sem taxação nenhuma. O Tratado de Aliança e Amizade determina também a redução do tráfico negreiro no Brasil, né? Coisa que o Dom João vai fazer vistas grossas, promete, mas não acontece. Cada vez mais a Inglaterra vai pressionando para acabar com o tráfico negreiro. E outra coisa que não permite é a atuação do Tribunal de Santo Ofício aqui no Brasil, da Inquisição, tá? Então não é permitido o estabelecimento do Tribunal de Santo Ofício aqui no Brasil, tá bom? Em 1500, pessoal, em fevereiro de 1815, acontece o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Reino Unido de Portugal e Algarve. O Brasil deixa de ser colônia e cria um status diferente, tá? Por que se dá isso? 1815. Lembra, 1815, Napoleão já perdeu, se realizou lá o Congresso de Viena, tá? Então, inclusive foi até um representante da França que falou pro rei, né, pro Dom João, para que ele levasse essa categoria, tá? O intuito de prejudicar o comércio francês, tá bom? Então, o Congresso de Viena, na verdade, que ele restabeleceu o que era antes das guerras napoleônicas, tanto o cenário territorial, redesenhar o mapa da Europa, como a gente fala, como empossar as dinastias que foram destituídas do poder pelo Napoleão. Então, reconhece a dinastia Bragança, tá? Só que tem esse problema, a dinastia Bragança está na colônia e não na metrópole. Por isso que ele eleva a categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Para ser reconhecido, para ter legitimidade. Ó, não estou na colônia, estou no Reino Unido,
tá? Então muda a categoria do Brasil aí. Tudo bem? Entendido até aí? Então vamos lá. Embora o Dom João tenha tomado várias medidas, né, para transformar o Brasil numa legítima sede da monarquia, então houve aí instalação da Escola de Belas Artes, o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que tem até hoje, o aparelho burocrático instalado com sede na capital, Rio de Janeiro, fundação de escola médico-cirúrgica, tanto na Bahia, no Rio de Janeiro como na Bahia, Academia de Belas Artes, a imprensa régia, né? Com tudo isso uma missão francesa, né, Debré, de vir fazer óleos sobre tela, catalogar plantas, a fauna, a flora, enfim. Apesar de tentar dar esses ares aí europeizantes, né, aqui na capital do Império, Rio de Janeiro, Tupiniquim, né, a situação econômica não melhorou. E em 1817 vai acontecer em Pernambuco a Revolução Pernambucana, tá? Que tem adesão aí da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, que na verdade é uma revolução, uma tentativa separatista daquela região do Império, tá? Eles querem implementar uma república, né? Querem se dividir. Não lembra, gente? Não como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, né? É separatista, é regional, tá? É aquela região que eles querem a independência, não é do Brasil como um todo, tá? Então, é um movimento que você pode falar que a Revolução Pernambucana é um movimento de forte cunho republicano, tá? Sem medo de errar, tá bom? Então, vai ser sufocada, né? Vai ser sufocada, nós já tratamos disso. Vai ser, seus líderes serão, a elite, né, que começa, liderada pela elite, seus líderes vão ser penalizados, enfim, não logrou êxito, tá? Para falar da política externa do Dom João, logo quando ele chega, em 1809, já, um ano que ele já está aqui, quase um ano que ele já está aqui, ele invade a Guiana Francesa, tá? Como represália ao Napoleão, né? Então invade lá a Guiana Francesa, também na verdade ele entrega a Guiana Francesa para a França só em 1817, depois que Napoleão tinha sido derrotado, depois do Congresso de Viena, tal, aí a Guiana Francesa passa para o poder da França, que se mantém até os dias de hoje, tá? Outra medida na política externa é a anexação da Banda Oriental, né, que na verdade é o que é o Uruguai hoje, chamado de província Cisplatina. Então ele também, que era parte da Espanha, então ele também toma a província Cisplatina. Espanha, França, né, inimigo Espanha napoleônica, França napoleônica, inimigo de Portugal, do reino português, portanto aqui do Brasil, tá? Certo? Então essa é uma política externa que deve ser destacada, a anexação da Guiana Francesa e da Banda Oriental, que foi ser chamada de província Cisplatina, tá bom? Então essa administração joanina, né, acabou aí complicando a situação econômica de Portugal, que já não era muito confortável, tá? Acontece que nós chamamos aí de inversão brasileira, ou seja, Portugal lá na Europa acabou tendo o papel de colônia e a colônia Brasil o papel de metrópole, tá? Isso vai tornar, vai criar uma insatisfação muito grande em Portugal. Depois de que Napoleão saiu, aí houve uma ditadura da Inglaterra, né, em Portugal. Eles estavam insatisfeitos com essa administração britânica em territórios portugueses, né? Essa relação da corte está no Brasil, então os portugueses estão se sentindo humilhados. Então eles começam a forçar o Dom João a retornar para Portugal, tá? Então essa forçação é o que vai dar origem ao que nós vamos chamar de Revolução Liberal do Porto, de 1820, tá? A Revolução Liberal
faz com que o Dom João volte. Na verdade, a Revolução Liberal ela quer impor fim ao absolutismo, por isso que é uma revolução liberal. Então eles querem adotar uma Constituição, eles até adotam provisoriamente a Constituição da Espanha, né? Copiam a Constituição da Espanha. Então eles querem acabar com o absolutismo, tá? Num primeiro momento, a aristocracia rural brasileira, acreditando nas intenções liberais da Revolução, acaba sendo seguindo, determinando, fazendo com que o próprio Dom Pedro, né, que obedeça a essas determinações, que nós vamos chamar das cortes, as cortes portuguesas, né, ou as cortes são os deputados que estão carregados aí de fazer a Constituição, né, que vão fazer a Assembleia Constituinte. Então vai ter as cortes, membros dessas cortes serão brasileiros também. Quando eles vão para Portugal para tratar disso, eles são mal recebidos, tá? E aí eles veem que essa intenção liberal de Portugal não é tão liberal assim. Na verdade, o que eles querem é recolonizar o Brasil. Eles querem que a coroa volte para Portugal e que o Brasil, essa inversão portuguesa, né, inversão brasileira vire uma inversão portuguesa, que o Brasil volte a ser colônia de Portugal. Então tem dois aspectos dessa revolução liberal do Porto. No campo político, né, ela é liberal na medida em que ela quer conter o absolutismo, acabar com o absolutismo, trazer o rei de volta para Portugal dentro de uma monarquia constitucional, portanto que ele obedeça às leis, e no campo econômico ela é conservadora, tá? Porque ela quer voltar a medidas do antigo regime, ao mercantilismo, quer que o Brasil volte a ser colônia. Tá? Então isso é interessante saber, essa dimensão da Revolução Liberal do Porto, conservadora na economia e liberal na política. Tá? É um contrassenso, é bom vocês saberem dessa característica, que pode ser cobrado isso de vocês. Então, diante dessa pressão das cortes, em 25 de abril de 1821, o Dom João regressa para Portugal, tá? Levando para Lisboa, propriamente dita, né? Capital de Portugal, levando todo o tesouro português, né? Só que deixando seu filho, muito espertalhão, deixando o Pedrinho aqui no Brasil como príncipe regente, tá? Então, deixando ele como príncipe regente, isso acabaria sendo um empecilho no intento de recolonização, de o Brasil virar colônia. Então, os portugueses lá que recebem o Dom João, aclamam, ele vai ser aclamado a Dom João VI, agora rei de Portugal, querem o retorno também do príncipe regente, porque o príncipe regente significaria um empecilho, um entrave para suas intenções recolonizadoras, tá bom? Mas em 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro recebe um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, né? E falando para que ele permaneça. E ele é o dia do fico, onde ele profere aquela frase: se é para o bem do povo e a felicidade da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Né? Então, ele já começa a demonstrar que o Brasil iria romper mesmo. Tá? Então, Dom Pedro ele acabou organizando um ministério constituído por brasileiros. Tá? Então, o sentimento anti-lusitano começa a ficar forte, dos brasileiros rechaçarem os portugueses, né, que lá estão. Vai ter o José Bonifácio, vai ser um conselheiro direto aí do Dom Pedro. Ainda não é Dom Pedro I, ainda é Dom Pedro. Ele é príncipe regente. Então ele vai ocupar uma pasta, né, do uma estratégica pasta reino e estrangeiros, acho que é isso, reino e estrangeiros, é o nome da pasta que ele ocupa, de ministro, o José Bonifácio, tá? E isso vai mostrando cada vez mais que a independência é inevitável, tá? Por mais que as cortes portuguesas forcem, ele vai desobedecendo às ordens, tanto que no dia 4 de maio, ele faz o decreto do cumpra-se. O que é isso? As determinações que vinham de Portugal tinham que passar por ele.
e ele falava, ó, isso vai cumprir, isso não vai cumprir. Então ele começa a ser um crivo das determinações de Portugal, aquilo que ele passa por ele, e ele determina se vai ser cumprido ou não. Isso mostra uma desobediência em relação às determinações portuguesas. Isso está mostrando que ele tem a intenção, né, que tudo indica que ele será um soberano aqui, e o processo de independência já está em franco processo de acontecer, tá bom? Então as decisões das cortes são passadas por ele, com a aprovação dele, né, ele que aprova se deve cumprir ou não. Em dia 13 de maio, o Dom Pedro recebe o título, né, o título de defensor perpétuo do Brasil. Já vai dando indícios que logo ele vai ser imperador, né? Em 3 de junho, a convocação de uma Assembleia Constituinte. Se você convoca uma Assembleia Constituinte é porque você está fazendo uma Constituição, né, uma Assembleia para fazer a Constituição já indica que você vai ter um país novo. Você faz Constituição para quê? Você faz Constituição porque a Constituição é um conjunto de leis que rege um país. Então, é uma Constituição já dá um indício, olha, os caras estão mal intencionados, eles vão libertar o Brasil do domínio português. Estão fazendo até Constituição, né? E parece que foi em 3 de junho, né, de 1821, é isso? Não, 1822, Em 3 de maio, é convocada instaurada essa Constituição. Mas aí é assunto para o primeiro reinado, tá? Então, em 21 de agosto, é publicado o desembarque de tropas portuguesas, tá? Ele proíbe o desembarque de tropas portuguesas para o Brasil, e isso vai dar vai dar margem para que depois vai ser as guerras, né? A guerra de independência, onde vai ter resistências, apesar de não ser como a América Espanhola, onde teve até participação popular, mas aqui vai ter focos fiéis ao governo português, tá? Principalmente no sul e no nordeste, que não vão aceitar as determinações do Dom Pedro, tá? Então vai ter conflito armado para essa libertação, tá bom? Então algumas datas que são importantes, vocês têm uma cronologia na apostila aí, tá? Então dentro desse período joanino, nós podemos usar datas importantes. A abertura dos portos, 1808, né, logo quando Dom João chega. 1815, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Né, o Brasil deixa de ser colônia e vira Reino Unido. Uma categoria que ele encontrou para ter credibilidade no Congresso de Viena. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto, né, que força a vinda do Dom João para Portugal, onde ele vai se transformar em Dom João VI. 1821, que é o regresso da família real para Lisboa, né, com exceção do príncipe herdeiro, que é o Dom Pedro, que será mais tarde Dom Pedro I. Em 1822, 9 de janeiro, dia do fico, onde ele determina que ele fica, ele toma essa decisão. 4 de maio, o decreto do cumpra-se, que todas as ordens da metrópole têm que ser passadas pela determinação do Dom Pedro, que é príncipe regente. 3 de junho, a convocação de uma Assembleia Constituinte, um indício de que o país novo está por nascer. 7 de setembro, proclamação da independência, né, feriado no Brasil. E 12 de outubro, aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil. Aí sim, a partir de 12 de outubro, surge o Dom Pedro I. Tá bom? Pessoal, então é isso. Tem as questões, façam as questões e nós resolveremos depois, tá? Espero que vocês tenham entendido. Nós agora vamos entrar no primeiro reinado, tá? Então vocês viram o processo de independência, aí, né? Como se deu, que é o período joanino de Dom João, que antecede o primeiro reinado, tá? Então esse período joanino é determinante para a gente entender o que vai ser o Brasil a partir de então, a partir da sua independência, tá? Espero que vocês tenham entendido e façam as questões, a gente resolve
na próxima aula. Façam as questões e me mandem a foto delas, tá? Das questões resolvidas. Um abraço, até mais.